Fala, torcedor do Atlético, do Paraná, do Coritiba, do Corinthians, do Flamengo, do Palmeiras, torcedor do Brasil. Você que se liga na Tretes, aqui quem fala é o Vini Santos, tudo bem com você? Para continuar a nossa análise individual do desempenho, essa série especial que a Tretes vem trazendo, tô aqui para falar do volante Felipinho. O querido volante Felipinho. Felipinho, cara, coitado do Felipinho, ele teve um problema muito sério de saúde, né, no ano anterior. E esse ano foi um ano de reencontro, mas mesmo esse reencontro, o Felipinho fez 50 jogos com a camisa do Atlético. O Felipinho, uns números bem expressivos, né? Felipinho que teve um ano de altos e baixos, né? No começo do ano ele era um dos principais atletas, depois ele teve uma baixa, depois ele voltou a ser utilizado, depois ele ficou um pouquinho escanteado com o Odair, e no final do ano ele volta com tudo. Felipinho tem contrato com o Atlético, né? Um atleta que veio da Ponte Preta ali, agora está em 24 para 25 anos. Assim, Felipinho, eu acho que se o Atlético não tivesse, né, uma desgraça, Deus o livre, graças a Deus conseguiu, mas se por um acaso não tivesse conseguido acesso, eu acho que o Felipinho deveria ser negociado. É um atleta que tem uma janela de crescimento, né, maior aí do que a Série B. Eu acho que o Felipinho tem muito a desenvolver e já mostrou esse potencial na Série A. Se não tivesse subido, eu negociaria o Felipinho. Mas agora, como subiu, eu acho que o Felipinho é um dos caras ali, quando a gente fala em composição de elenco, o Felipinho compõe muito bem o elenco, ele já mostrou isso numa Série A. Pra quem não lembra lá, o Felipinho, na época do Osório, chegou a ser lateral esquerdo, algumas vezes até ponta esquerda, e foi fundamental, né? Naquele Atletiba, pra quem não lembra aquele Atletiba lá no Couto Pereira, na época do Osório, do futebol pífio, péssimo, né? Como ele falava, né? Horrível, impossível de se ver. O Felipinho talvez tenha sido o melhor jogador em campo. É um jogador que saía para o contra-ataque com velocidade, com muita garra, muita disposição, muita luta. O Felipinho sempre deixou isso em campo, é a marca registrada dele, é um atleta de caça. É um atleta que deixa tudo em campo. Às vezes até por esse excesso de vontade, ele acaba pecando e tendo alguns erros. Mas eu acho que o torcedor do Atlético em si gosta de ver esse jogador que veste a camisa. O Felipinho é um cara que entrega muito mesmo. Às vezes até entrega alguns gols, mas no geral o Felipinho entrega muito mais positivamente. Como ele tem esse contrato longo com o Atlético, eu o manteria no elenco, sabe? Manteria no elenco porque eu acho que nessa composição ali, eu acho que o Felipinho ele não pode, no primeiro momento, ser o camisa 5 titular do Atlético. O cabeça de área, o volantão ali. Eu acho que o que faltou muito pro Felipinho esse ano foi um colega do lado dele ali. Foi o que tinha anteriormente com o Fernandinho, né, um cara que sabia construir o jogo, sabia distribuir o jogo. A gente via que essa é um pouco da dificuldade do Felipinho, essa troca de passes. Às vezes ele até acerta um drible, consegue acertar uma jogada em velocidade, mas o passe preciso ele tem um pouquinho dessa deficiência, sabe? Ali, trocar o passe, distribuir o jogo, talvez não seja dele. E talvez o Atlético tenha que perceber isso, né? E talvez ali, essa melhora do Felipinho, né? Quando o Felipinho voltou agora no final da temporada, que muita gente, inclusive eu, tava descartando já o Felipinho, né? Já o Felipinho não tinha mais utilidade, de repente ele volta e volta jogando muito, né? Ele volta sendo peça fundamental do Atlético. Então ele deu uma segurança, uma proteção muito maior do que o Patrick vinha dando. O Patrick vinha jogando nessa função de primeiro volante. E com o recuo do Zapelli, o Zapelli se aproximando do primeiro volante, o futebol do Felipinho cresceu. Porque aí você tem um parceiro para sair jogando, você tem um parceiro para distribuir o jogo. E com a melhora do sistema defensivo do Atlético, com a troca dos jogadores na defesa, o futebol do Felipinho cresceu também, porque aí o volante fica menos exposto. Porque quando ele erra, ele tem alguém atrás dele para corrigir o erro dele. Agora, quando você erra e alguém atrás não pode corrigir, o erro vai ficar muito mais evidente. Então eu acho que tudo favoreceu para o futebol do Felipinho melhorar. Inclusive o Odair Hellmann, que soube segurar ele e num momento importante, no momento oportuno, colocou ele de volta e o futebol dele floresceu e cresceu muito. Então é isso, torcedor. O Felipinho, para mim, é peça fundamental no elenco, não como titular, tá? Uma composição de elenco. Muitas vezes ele pode ser o 12º, 13º, 14º jogador, mas eu acho que o Atlético precisa de alguém mais tarimbado ali para fazer essa volância. O Atlético tem essa carência. Esse ano também o Atlético não conseguiu achar outro volante. Então muitas vezes o jogador ele mantém, é difícil, né? São 12 meses ali. Esse ano o Brasileirão vai começar em janeiro. Você ter o Felipinho pro ano todo, só o Felipinho vai ser difícil. Então tem que trazer alguém para jogar junto. Mas eu manteria sim o Felipinho. E você, torcedor? Você manteria o Felipinho no elenco agora que subimos? Estamos na Série A? Eu manteria. E você? Se você gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o like também. Deixa o comentário. Comenta aí se você gostou ou não. É muito importante, tá? Você comentar, você deixar o seu recado para que a gente possa continuar entregando conteúdo de qualidade. A Tretes já tem mais de 80 mil seguidores
E como o Atlético subiu, o Atlético segue subindo, né? Rumo aos 100 mil e quem sabe aí 200, 1 milhão. Vamos depender muito de você e a Série A vai ajudar muito nisso, tá? Então a gente depende muito de você. Então deixa aí seu like, deixa sua inscrição, comente se gostou ou não. E até o próximo, valeu? Um abraço, tamo junto!